Fala pessoal, tudo bem com vocês? Augusto Melo é o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista para o próximo triênio. Ele derruba uma dinastia que já comandava o clube havia 16 anos e promete um choque de gestão. Vamos falar sobre as primeiras palavras, inclusive, do novo mandatário alvinegro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, eu posto conteúdos todos os dias aqui, você é muito bem-vindo, deixa o teu like também, ative o sininho para você receber a notificação assim que eu postar vídeos novos, viu? Vamos falar de Augusto Melo, eleito como presidente do Corinthians. Ele concorreu contra André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação. Augusto Melo era da oposição e, gente, foi uma lavada. Olha, me incomoda um clube com tantos torcedores, com tantos associados, ter apenas um quórum aí de pouco mais de 4 mil torcedores, né, que são os aptos a votar para escolher o próximo presidente do clube. Isso me incomoda profundamente. O Corinthians precisa modificar essa situação. De qualquer forma, a gente está falando desses que estão aptos a votar, de 2/3 escolhendo mudar completamente o que comandava o clube desde 2007. A questão é essa. O torcedor, o associado, quem definiu a eleição do Corinthians, quis mudar o que lá estava. E realmente a gestão do William Monteiro Alves ela foi um carimbo assim negativo, derrotista, de muitos erros e que culminou, vejam só, simbolicamente com essa goleada acachapante para um time que estava no Z4 até então, dentro de casa, um 5-1, que revela muita coisa, né? Sobre esse elenco, esse atual elenco do Corinthians, sobre alguns jogadores acomodados, de barriga cheia, sobre as escolhas que foram feitas durante todo o ano, que culminaram agora no colo do Mano Menezes, sem conseguir fazer muita coisa, porque aí você já tem déficit de preparação física, escolhas táticas, jogadores em fim de carreira, em fim de ciclo, enfim, uma série de erros que culminaram num 5-1 para o Bahia dentro de casa, a pior derrota que o time sofreu diante da torcida na Neoquímica Arena. Depois daquele 5-1 sobre o Flamengo, mas era o Flamengo, ainda com resquícios, né, daquele timaço de 2019, porém sem torcida durante a pandemia. E é curioso que essa derrota tenha acontecido justamente na véspera dessa eleição. E as urnas, elas mostraram, evidentemente, um incômodo, não com o resultado da véspera, não apenas com um jogo em si, como eu disse, um jogo que simboliza toda uma gestão e o que vem sendo feito no Corinthians há muito tempo. Um grupo político que foi muito vitorioso no clube, sim, mas com alguns ônus, né, às custas de muita coisa. E realmente, nos últimos tempos, muitas dificuldades, né? O Corinthians que não ganha um título expressivo já tem 6 temporadas, né, desde 2017, e vai assistindo os seus rivais dando voltas olímpicas por aí, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil esse ano, o Palmeiras então nem se fala, outros concorrentes, né, que a gente coloca como, enfim, de grandes torcidas, de grandes orçamentos, como o Flamengo, por exemplo, também comemorando muito nos últimos anos, e o Corinthians ficando para trás em termos de profissionalização, gestão e tudo mais. O Augusto Melo promete algo diferente. Deixa eu dar os números primeiro. Ele concorreu contra o André Luiz Oliveira, o André Negão, e angariou aí 66,2% do associado apto a votar. 2.771 votos contra 1.413. O André, apenas 33,8% dos votos. Impressionante. Com isso, Augusto Melo, o 32º presidente da história do Corinthians, vai assumir no dia 1º de janeiro. Mas segundo ele, já começar a trabalhar. Ele concedeu uma entrevista lá, enfim, meio improvisada, falando assim, saindo, né, do pleito quando ele foi eleito, depois concedeu uma coletiva e conseguiu responder algumas perguntas. Segundo ele, a partir de agora ele vai começar a trabalhar no nome para a pasta do futebol. Ele não tem um nome de um diretor de futebol, de um executivo de futebol, mas segundo ele, um técnico, alguém especializado, experiente, que teoricamente está empregado e que já há uma negociação, mas que ele deve anunciar aí nessa semana, pelo menos é uma ideia do Augusto Melo. Disse e refutou, né, que tenha procurado já, feito proposta, porque o André Sanches deu uma entrevista para o Benjamin Bach, né, e disse que o Augusto Melo tinha feito uma proposta para o Bruno Henrique com 10 milhões de luvas na mão dele, mais 2 milhões de reais por mês. Ele refutou qualquer coisa
que já tivera ocorrido, porém disse que a partir de agora ele será agressivo no mercado, definindo esse executivo de futebol, se reunindo com a comissão técnica para ir ao mercado contratar. O Augusto Melo usou algumas frases impactantes do tipo o Corinthians é um gigante adormecido, que no ano que vem não pode mais ficar, não é nem não competindo, nem disputando títulos, ele precisa ganhar, ele precisa voltar a ganhar e por isso ele vai montar um grande time, é a ideia do Augusto Melo para o ano que vem. Mas perguntado, questionado sobre o seu primeiro feito como presidente, ele foi taxativo, uma auditoria interna. O que significa isso, torcedor? Ele vai contratar uma independente, uma auditoria independente. Interna já pressupõe, né, quando você fala numa auditoria. Ele vai contratar uma empresa para mergulhar nas contas do clube e desvendar exatamente qual o andar da carruagem. Onde está o clube? Até onde ele pode ir? O que são essas dívidas? Destrinchar tudo o que está acontecendo dentro do clube e podendo até encontrar algumas irregularidades, né? E aqui eu falo bem na condicional, né? Não estou acusando ninguém, estou falando podendo, porque quando você contrata uma auditoria independente e ela entra no clube, ela levanta o tapete para ver o que tem debaixo. E essa é a primeira medida do Augusto Melo para ver exatamente o que tem dentro do clube para que ele possa, né, enfim, seguir em frente. E aí, a partir daí, contratar sendo agressivo, segundo ele, no mercado, para montar um time não competitivo, um time para vencer, para ganhar títulos, é o que ele quer devolver o Corinthians à disputa de títulos, mas ele não fala nem disputa, ele fala de ganhar títulos. E realmente para isso vai precisar muito. Falou do Mano Menezes, né, que ele confia no Mano, que ele quer fazer um projeto aí do triênio, né, dos próximos 3 anos com o Mano Menezes, que ele confia, que é um técnico que tem identificação com o clube e que vai sentar com o Mano Menezes para definir muita coisa. Mais do que contratar, a gente sabe que o Augusto Melo precisa liberar alguns atletas, precisa fazer a tal renovação. Tem muitos atletas em fim de contrato, alguns até em fim de carreira, e ele vai precisar oxigenar o elenco. Ele fala muito sobre profissionalização, e isso envolve as áreas do clube, né? Fala da base também, que ele vai apostar muito na base, vai investir muito na base, que vão brotar talentos em 2024. O discurso, obviamente, ele é muito bonito na teoria, a gente não sabe como vai ser na prática. Agora, as ideias estão aí, né? Ele pretende, e usou a seguinte frase: vai ser o maior choque de gestão que esse clube já viu. Porque ele usa muito o argumento, né, de que os amigos dele ficarão da porta para fora. Ali dentro estarão profissionais, técnicos, especialistas no assunto. E ele vai contratar, segundo ele, profissionais especializados para cuidar da base, do futebol e poder tocar o clube, porque o clube é uma grande empresa na cabeça dele, né? E realmente, né, tem que ser tratado como tal, porque gera muito dinheiro, muito investimento e mexe com uma massa, uma nação, né? Uma grande capacidade de torcida aí, que inclusive pode investir, pode gastar. Tem a questão do estádio, né, que começou a ser resolvido por essa gestão. Ele aposta numa transição tranquila, até falou o seguinte: todos somos corintianos, né, em relação ao Duílio, então ele aposta numa transição tranquila, que ele tem até tem um mês aí até ele tomar posse efetivamente para começar a trabalhar, e que ele aposta, né, que haverá uma tranquilidade nesse processo. Tomara mesmo, né, porque torcedor não quer saber nenhum tipo de rusga nesse momento. Já foi um momento conturbado, delicado, né? As principais organizadas ficaram pró-Augusto Melo, né? Exatamente por tudo que aconteceu nessa gestão do Duílio, e o Duílio sai muito enfraquecido. Não só o Duílio, como a chapa Renovação e Transparência, todo esse grupo político. O André Sanches deu entrevistas nos últimos dias, desesperado, dizendo que seria o homem do futebol do André Luiz Oliveira. Eles escolheram mal, né, o nome. O André é realmente um cara despreparado nas entrevistas, e aqui eu não estou dizendo que o Augusto vai fazer um grande mandato, eu não sei, a gente espera que sim, mas é muito diferente quando você vê o André falar e o Augusto Melo, né? Me parece que ali existe projeto, ideia, pensamento. Se isso vai se concretizar, a gente não sabe. O jornalismo, como órgão fiscalizador, né, a gente tem que exatamente acompanhar e cobrar. E é isso que a gente vai fazer, torcendo para que o Augusto faça uma grande gestão e realmente tire o Corinthians do sufoco. Sufoco que não terminou ainda na gestão do Duílio, que não encerrou também. Ela termina só no final do ano. E tomara que ela termine na Série A, porque as coisas estão cada vez mais complicadas para o Corinthians, né, nessa reta final, um fim de ano melancólico, um fim de gestão melancólico.
para que o Corinthians possa pelo menos respirar e aí a partir do ano que vem começar tudo do zero e com um novo presidente, de um novo grupo político, de novos pensamentos e tomara que o Corinthians respire efetivamente novos ares. Você gostou? Comenta aqui, quero te ouvir sobre o novo presidente do Timão. Inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. Até a próxima. Tchau!